E agora as meninas deste programa sobre outro assunto, porque o ex-vice-presidente Hamilton Mourão afirmou no Supremo Tribunal Federal que não participou de nenhuma reunião sobre minuta de golpe. Mourão presta depoimento neste momento na corte, neste segundo dia de oitivas das testemunhas na ação penal que investiga a suposta trama golpista. O ex-vice-presidente ainda afirmou que o general Augusto Heleno em nenhum momento falou sobre estado de exceção. Na manhã de hoje, a testemunha de defesa de Walter Braga Neto afirmou durante a audiência da corte que o ex-ministro ficou surpreso com os ataques aos três poderes no 8 de janeiro de 2023. Segundo o coronel do Exército, Valdo Manuel de Oliveira Aires, Braga Neto estava jogando vôlei em Copacabana, no Rio de Janeiro, quando a invasão começou a acontecer em Brasília. O coronel ainda exaltou o general, dizendo que ele sempre foi um militar correto e com excelente caráter e disciplinado. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a prisão do ex-ministro Braga Neto. O ministro Alexandre de Moraes negou um pedido da defesa e seguiu o parecer da PGR, do Procurador-Geral da República, mantendo, portanto, a prisão do Braga Neto, que é réu neste processo, tem a sua testemunha sendo ouvida. Tá aí algumas testemunhas importantes a respeito dos interesses da defesa, principalmente, né, Cíntia? Quero começar com você. Como é que você vê esse primeiro recorte às palavras do general Hamilton Mourão sobre os diálogos que ele, como vice-presidente, teria tido, enfim, com o GSI, o ministro do GSI, o Heleno, general Heleno, dizendo justamente que não se cogitava em momento nenhum tipo de minuta de golpe. Sua opinião, Cíntia Nunes. Vamos lá. O que eu penso em relação a isso, em primeiro lugar, deixo muito claro que, a serem apuradas as responsabilidades, eu não defendo de forma alguma que se passe a mão sob a cabeça de quem efetivamente orquestrou, se houve, se não houve, que tudo seja apurado com o devido processo legal. A única coisa que me causa um pouco de espanto é que me parece, no primeiro momento, que o peso que se dá às testemunhas de defesa não é o mesmo peso que se dá às testemunhas de acusação e mesmo, muitas vezes, as questões das delações premiadas, né? Aparentemente, aí nós temos as questões trazidas, muito mais as narrativas, elas parece que fluem muito mais no sentido de dar veracidade àquilo que testemunhas de acusação falam do que testemunhas de defesa. Então, nesse ponto, juridicamente falando, é importante lembrar a você que nos assiste que uma testemunha é compromissada, tanto quem vai ser da acusação quanto quem vai ser da defesa, e que todas partindo desse prisma, e não se trata de qualquer testemunha, são testemunhas qualificadas, e que todos os testemunhos devem ser avaliados sob essa ótica. Então, que ao final, ao peso e ao cabo de toda a instrução probatória, seja verificado com o mesmo nível de peso, né, com o mesmo equilíbrio, para que a gente não distorça narrativas. Num primeiro momento, toda prova testemunhal é uma prova frágil. Em que medida? É uma prova que traz uma narrativa de acordo com uma ótica, de acordo com um recorte. Mas é uma prova. No conjunto das coisas deve ser avaliado não só exclusivamente, de forma isolada, mas deve ser avaliado com outro respaldo, com outras provas que possam, de fato, levar à conclusão a responsabilidade de cada um. Só acho complicado quando alguém diz, olha, eu não sabia, parece que naturalmente não você sabia e você tinha que saber, e quando se diz você sabia, é óbvio que você sabia. Então, é importante que a gente verifique que há que ser avaliado, né? E se uma testemunha mentira, obviamente que ela também vai responder por isso. Você acha que tem essa diferença aí no imaginário comum, ou Maria de Carli, de que a testemunha de acusação, arrolada pelo Procurador-Geral da República, ela vale mais do que a testemunha de defesa dos réus? Porque bem disse a Cíntia que deveriam ter o mesmo peso, as suas palavras, para a convicção dos juízes, no caso dos ministros, né? Eu acho que isso tem a ver com a politização que as nossas instituições vêm vivendo atualmente. Total. A gente passa por um processo de que, assim, tudo, eu sempre falo isso aqui, tudo é político. Pensar é um ato político. E as instituições são instituições criadas por seres políticos, que somos nós, os seres humanos, e obviamente que elas vão ser políticas. Então, eu acho que todo esse inquérito, todo esse julgamento, essa investigação, ela tem um peso político imenso, não tem como negar. Eu estava aqui até, enquanto a Cíntia falava, né, nossa, a gente vive um país, né, de república
de bananas, assim, com todo respeito, né? Porque entra um governo, aí um presidente vai preso, aí sai o outro governo, aí vai o outro presidente preso. É sempre, assim, a turminha do Bolinha contra, sabe? E aí fica nessa república aí de caudilhos, um brigando contra o outro. Mas, assim, dadas as devidas medidas, é importante que haja essa investigação, esse julgamento, e se houve culpados, que sejam punidos, de fato, e que, né, se retome a normalidade democrática se houve alguma ameaça a ela. Mas, como eu dizia no início da minha fala, essa questão da politização das instituições, a gente tem visto, e muitas dessas figuras que estão julgando esse caso têm um lado político. E é normal, porque é assim que se vive no mundo, né? E isso pode impactar o resultado final. Então, enfim, complicado. Vamos ter que aguardar assim nos próximos capítulos, e quem tiver que ser punido, que seja punido. Quero te perguntar, Túlio, sobre a figura do general Mourão, que era o vice-presidente da República, mas aparentemente, apesar de ser vice-presidente, apesar de ser general das Forças Armadas, não entrou, por exemplo, como um dos corréus em nenhuma das denúncias, é uma testemunha, hoje é senador, e dá testemunhos ali importantes sobre a ausência desta chamada minuta de golpe. Se ele, na condição de vice-presidente, não teve acesso a isso, você acha que isso pesa positivamente para os réus? Ou justamente pelo fato dele ser um pouco apartado deste núcleo mais ali de confiança, mais próximo do Bolsonaro, essa não ciência dele a respeito de nenhum documento comprometedor também não importa muito? Qual a sua avaliação sobre essa figura, dessa testemunha general Hamilton Mourão? Olha, Koba, agora eu vou ter que usar um pouco do juridiquês. Mas traduzindo, hein? Exato. Traduzindo. Sendo didático. Parafraseando meu amigo Leandro, agora é minha vez de usar o juridiquês, não o economês. Veja, eu acredito que a posição do general Mourão não repercute muito na decisão que o Supremo Tribunal Federal vai tomar. Apenas para que ele não seja envolvido como réu no processo. Porque os fatos e as provas colhidas, elas têm uma correlação entre as minutas de golpe que foram ali cogitadas, de golpe ou de suposto golpe, né, que foram cogitadas, e os atos do 8 de janeiro. Por quê, Koba? E é isso que precisa explicar para a audiência. Não se pune a cogitação de um crime no Brasil, que se pune, no máximo, é a tentativa. O que é isso? Imagina você passando no farol vermelho, vem um carro, você passando no farol verde, desculpa, vem um carro e passa no farol vermelho e colide com o seu veículo. Veículo que você acabou de comprar com tanto esforço, com tanto sacrifício, o que vem à sua cabeça naquele momento de intempestividade? Eu vou matar esse sujeito. Isso ficou na sua cabeça, ficou na sua cogitação, mas você não pratica nenhuma tentativa de homicídio em relação àquela pessoa. Aquilo foi um pensamento, você respirou, contou até 10, saiu do carro, conversou com a pessoa e resolveu o problema. É possível punir aquela pessoa por tentativa de homicídio? Não, não é possível esse tipo de punição no direito brasileiro. Então, o que acontece? Qual que é o crime de tentativa punível de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? É exatamente a palavra violência. É preciso que a tentativa tenha saído do campo da cogitação e tenha partido para uma tentativa violenta de depor as autoridades legitimamente eleitas. Então, o que se discute ali é o seguinte: quando Jair Bolsonaro estava conversando com o ex-chefe do Exército, né, o Freire Gomes, como foi relatado por outras testemunhas, em que se estava analisando uma minuta de GLO e a minuta de estádio de sítio, estado de defesa, que teria que ser aprovada pelo Congresso, aquilo ficou no campo da cogitação ou já foi uma tentativa de um ato violento? É por isso que o Supremo Tribunal Federal quer envolver o 8 de janeiro com essas cogitações. É por isso que é preciso saber quem estava jogando vôlei e quem não estava jogando vôlei no dia 8 de janeiro. Onde estavam as pessoas no 8 de janeiro? Porque ali, efetivamente, teria havido uma violência. Mas essa violência perpetrada, organizada por quem? Para mim, fica muito claro, Koba, que o crime de tentativa violenta é impossível, porque como é que generais do Exército, ministro da Justiça, presidente da República, vai planejar um ato para deposição violenta num domingo, onde as autoridades não estariam lá para serem depostas? Então, é essa a questão que se coloca juridicamente.
houve cogitação ou houve, de fato, uma tentativa violenta por parte dessas pessoas do alto escalão do governo que estavam ali? Essa é a questão, né, Túlio? Mas vamos voltar aqui para essa repercussão dos dados de hoje, das informações que vão chegando agora minuto a minuto lá de Brasília, a audiência que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar aqui aspas para o general Mourão. Ô Leandro, eu quero também os seus comentários. Ele faz um testemunho muito apegado ali à figura do general Heleno. Olha só o que ele diz, ó, general Heleno é um ícone da nossa geração. Foi nosso instrutor nas agulhas negras, servimos juntos na infantaria paraquedista. Heleno é o primeiro colocado em todos os cursos do Exército. Homem que sempre deu exemplo. Tudo que ele exigia dos subordinados, ele exigia dele mesmo também. Imediatamente na noite que nós perdemos a eleição, ele estava abatido, como todos nós ficamos. No dia seguinte, estivemos no Planalto avaliando aquela derrota. Palavras do general Hamilton Mourão. Todas essas oportunidades que me encontrei com o Bolsonaro, ele nunca me mencionou qualquer medida para romper o estado de defesa ou estado de sítio. O que havia era aquela concentração nos quartéis pedindo algo que era totalmente inviável, que era a tal da intervenção militar que vinha desde 2011. E essa é a manifestação do general Heleno a respeito, do general Mourão a respeito, inicialmente do general Heleno e dos encontros ali tidos entre a cúpula da presidência da República, o presidente Bolsonaro, o general Heleno, avaliando a derrota e não se cogitando em nenhum momento, segundo o general Mourão, palavras dele, que está sendo ouvido nesse momento no Supremo Tribunal Federal, não havia nenhuma cogitação ali de nenhum estado de sítio ou de defesa. Bom, primeira coisa, Koba, é que se ele tem toda essa admiração pessoal pelo general Heleno, até essa proximidade de vida com ele, provavelmente ele tem outras razões para defendê-lo, até por proximidade pessoal, que não a objetividade dos fatos ocorridos ali. Então, acho que só por essa relação de proximidade tão grande, mostra-se, evidentemente, laços, quem sabe afetivos entre os dois, que não devem ser desconsiderados na hora que a gente levou o depoimento dele em conta. A outra coisa que isso mostra é que o general Mourão, né, então vice-presidente, era a carta fora desse baralho. Ele não era nem convidado para as reuniões importantes, né, como, por exemplo, a que discutiu o golpe. Né? Ele foi lá para essa reunião no dia seguinte no Palácio do Planalto, mas não foi essa reunião que está listada lá na acusação como aquela em que se discutiu o golpe. Só mostra que ele, de fato, era a carta fora daquele baralho. Não é por acaso que o Bolsonaro colocou ele para fora da chapa, mandou ele para o Rio Grande do Sul para ser candidato a senador, né? E ele foi, evidentemente, substituído para que, num segundo mandato, o vice fosse o próprio Braga Neto. Então, acho que esse depoimento do Mourão é mais para ver se tem alguém importante falando alguma coisa em favor do Bolsonaro, alguém que não esteja preso, né? Do que propriamente algo importante ou relevante. A gente segue acompanhando, a nossa equipe de reportagem, o jornalismo da Jovem Pan está lá, seguindo minuto a minuto do que tem sido essas audiências todas de oitiva das testemunhas no processo da suposta trama golpista. Qualquer nova informação a gente volta a trazer aqui no Linha de Frente ou na programação da Jovem Pan.